Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Quali e agora a gente já está se aproximando do final do ano letivo, né? Então é aquele momento em que os professores já vão se organizando para ir fechando as notas, acertando as frequências. Eu já comuniquei aos alunos que estão meio que pendurados em nota, então já passei as atividades de recuperação paralela. Talvez vocês já tenham recebido a convocação do sociopedagógico, se não, vocês vão receber em breve. Mas a minha mensagem vocês já receberam, então vocês já podem ir trabalhando. A partir de agora, todas as aulas que eu passar para vocês, eu não vou cobrar mais atividade. Eu vou dar o conteúdo novo, vou passar uma atividade, vou passar a resolução dessa atividade, mas vocês não precisam me mandar mais. A partir daqui, fica a gosto do freguês. Se vocês quiserem fazer atividade, vai ser para engrandecimento pessoal. Eu não vou cobrar mais nada aqui para frente, eu já tenho atividade suficiente para dar nota para vocês, tá? E na aula de hoje a gente vai dar sequência ao produto de solubilidade. A gente vai se aprofundar um pouco mais no produto de solubilidade, que é o último grande assunto dentro das constantes de equilíbrio. Então vamos lá. Quando a gente fala de constantes de dissociação ácidas, a gente está falando dos Kas dos ácidos, né? E a gente pode comparar esses Kas diretamente para saber qual ácido é mais forte que o outro. Então, por exemplo, aqui, dentre esses três ácidos, qual é o mais fraco? Então a gente tem o ácido acético, que tem um Ka de 1,8 vezes 10 a menos 5, o ácido nitroso, que tem um Ka de 5 vezes 10 a menos 4, e o ácido hipocloroso, que tem um Ka de 3,2 vezes 10 a menos 8. A gente sabe que quanto maior o Ka do ácido, mais forte é o ácido. Então, para a gente saber desses três qual ácido é o mais fraco, a gente vai ver quem tem o menor valor de Ka, que é o ácido hipocloroso, que tem 3,2 vezes 10 a menos 8 de Ka. Né? Então, a gente olha primeiro para a potência de 10 para depois comparar o número da frente. Então, 10 a menos 8. Ácido hipocloroso é o ácido mais fraco, seguido pelo ácido acético e, por fim, o ácido nitroso, que é o ácido mais forte dessa lista. E por que a gente pode comparar diretamente essas constantes de dissociação ácida? A gente pode comparar diretamente porque todas as ionizações desses ácidos têm o mesmo jeitão. Se a gente for olhar, o ácido acético é um ácido monoprótico que entra em equilíbrio com uma molécula de água, formando um íon H3O+, e um íon acetato. Da mesma forma, o ácido nitroso é monoprótico, entra em equilíbrio com uma água, formando um íon H3A+, mais um íon nitrito. O ácido hipocloroso é monoprótico, entra em equilíbrio com uma água, formando um H3O+, e um hipoclorito. Então, a gente pode expressar a ionização desse tipo de ácido fraco com uma equação genérica que diz o seguinte: uma molécula de ácido vai entrar em equilíbrio com uma molécula de água, formando um íon H3O+, e uma molécula do meu ácido ionizado. E esses ácidos vão ter a seguinte equação de constante de equilíbrio: Ka igual a concentração de H+, vezes a forma ionizada do meu ácido, dividido pela concentração do meu ácido. Beleza? Então, o mesmo vale para as bases. A gente pode comparar o valor de Kb para dizer qual base é mais forte ou mais fraca. Então, a gente tem três bases aqui para tratar como exemplo. A gente tem a amônia, que tem um Kb de 1,8 vezes 10 a menos 5, a metilamina, que tem um Kb de 3,6 vezes 10 a menos 4, e a trimetilamina, que tem um Kb de 6,3 vezes 10 a menos 5. Qual dessas é a mais forte? A mais forte é que tem o maior valor de Kb, que é a metilamina, tem um Kb de 3,6 vezes 10 a menos 4. E a mais fraca? Tanto a amônia quanto a trimetilamina tem um Kb ali da ordem de 10 a menos 5. Então, a gente tem que comparar o valor que está multiplicando essa potência de 10. Né? Então, 1,8 é menor que 6,3. Então, a amônia é a base mais fraca dentre essas três. E por que a gente pode comparar diretamente essas bases? Se a gente olhar para a reação de ionização dessas bases, elas vão ter o mesmo jeitão. Todas essas bases são bases de Bronsted-Lowry, ou seja, o que uma base de Bronsted-Lowry faz? Ela recebe prótons. Então, elas vão entrar em equilíbrio com a água, formando a forma ionizada da base, mais um íon OH-. Então, a gente pode expressar a reação de ionização dessas três bases aqui com uma equação genérica, onde nós temos uma base que vai entrar em equilíbrio com a água, que doa um próton para essa base, formando a forma protonada, a forma ionizada dessa base, mais um íon hidróxido, um íon OH-.
E essa reação de ionização pode ser expressa por uma equação de constante de equilíbrio que diz o seguinte, né? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. A gente está falando de equilíbrio de bases, então Kb é igual a concentração da forma ionizada vezes a concentração de OH- dividido pela concentração da base, tá certo? E por que eu estou falando isso? Porque para o produto de solubilidade, para o KPS, a gente precisa tomar cuidado. E se a gente pegar 3 sólidos iônicos e comparar os seus KPS, os seus produtos de solubilidade diretamente, a gente consegue dizer qual deles é a menor solubilidade? A gente tem que tomar cuidado, porque diferentemente do Ka e do Kb, que podem ser comparados diretamente para os ácidos e para as bases, eles podem ser comparados diretamente por quê? Porque a equação da constante de equilíbrio, a equação do Ka e do Kb, tem sempre o mesmo jeitão. Já para o produto de solubilidade, não necessariamente. Vamos ver como é que fica a reação de dissociação dessas substâncias. Então, a gente tem aqui o iodeto de prata, que se dissocia liberando cátions prata e cátion iodeto, o fosfato de zinco, que libera 3 cátions zinco e 2 fosfato, e o hidróxido de crômio 3, que se dissocia liberando um crômio 3 e 3 íons hidróxido. Então, se a gente for olhar para a equação do produto de solubilidade dessas substâncias, a fórmula do KPS para o iodeto de prata vai ser igual a concentração de prata vezes concentração de iodeto. Para o fosfato de zinco, KPS é igual a concentração de zinco elevada ao cubo, que é o coeficiente estequiométrico do zinco, né? Vezes a concentração de fosfato elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico do fosfato. Já para o hidróxido de crômio, KPS é igual a concentração de crômio elevado a 1, né? Que é o coeficiente do crômio 3, vezes a concentração de OH- elevado ao cubo. Então, se a gente for usar as equações do KPS, do produto de solubilidade, para achar a solubilidade desses sais, porque a solubilidade de substâncias diferentes a gente pode comparar. Por quê? Porque a solubilidade ela é sempre expressa em mol por litro, independente de quem seja a substância. Então, solubilidades diferentes de substâncias diferentes, a gente pode comparar. Então, se a gente for usar a solubilidade para comparar essas diferentes substâncias, a gente tem que considerar os coeficientes estequiométricos. Então, na condição de saturação para o iodeto de prata, a gente vai ter a mesma concentração de prata e a mesma concentração de iodeto. Já para o fosfato de zinco, na condição de saturação, a gente vai ter 3 vezes essa concentração para os cátions zinco e 2 vezes essa concentração para o fosfato. No caso do hidróxido de crômio 3, a gente vai ter na condição de saturação a mesma concentração para os cátions crômio 3+, e 3 vezes essa concentração para os hidróxidos. Então, quando a gente usar essas relações estequiométricas para achar a solubilidade dessas substâncias, a concentração, a solubilidade para o iodeto de prata vai ser igual à raiz quadrada do KPS, fazendo aquelas relações que a gente aprendeu nas aulas passadas. Já para o fosfato de zinco, a solubilidade vai ser igual à raiz quinta do KPS dividido por 180. Para o hidróxido de crômio, a solubilidade do hidróxido de crômio é igual à raiz quarta do KPS dividido por 27. Por quê? Porque a gente tem que colocar esses valores na equação aqui do KPS. Então, para o zinco, a concentração de zinco vai ser igual a 3S, mas é 3S ao cubo. Então, vai dar 27S ao cubo vezes a concentração do fosfato, que é 2S. 2S ao quadrado. 2S ao quadrado é 4S ao quadrado. 4 vezes 27 vai dar 108. S ao cubo com S ao quadrado dá S à quinta, tá? Então, se vocês não conseguem ver diretamente onde que eu cheguei até aqui, façam aquelas relações que a gente fez na aula passada para vocês verem como que a gente chega nessas equações aqui, tá? Então, notem o seguinte, que dependendo da fórmula do meu composto iônico, a proporção estequiométrica entre os íons e os sólidos vão ser diferentes. Isso leva a equações diferentes para determinar a solubilidade a partir do KPS.
Então, a gente não pode necessariamente olhar para o KPS de substâncias diferentes e dizer essa é mais solúvel, essa é menos solúvel. Por quê? Porque a gente pode levar a erros, né? Então, se a gente comparar diretamente o valor numérico do KPS, o fosfato de zinco é o que tem o menor valor aqui. Mas será que ele é, de fato, a substância que possui menor solubilidade? Se a gente resolver essas equações aqui, a gente vai ver que a solubilidade do iodeto de prata é de 9,1 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Para o fosfato de zinco, a solubilidade é 3,4 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Para o hidróxido de crômio 3, a solubilidade é 1,6 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Então, quem tem a menor solubilidade aí? A menor solubilidade está aqui, ó. 9,1 vezes 10 a menos 9 mol por litro, que é quem? É o iodeto de prata, justamente quem possui o maior valor de KPS. Então, se a gente olhar diretamente para o KPS de substâncias diferentes e tentar inferir quem tem a menor solubilidade sem fazer outras considerações, a gente pode errar, tá? Em que situação a gente pode comparar os KPS diretamente? A gente pode comparar os KPS diretamente quando a estequiometria de dissociação dessas substâncias forem iguais. Então, por exemplo, iodeto de prata, sulfato de cálcio e sulfeto de cobre 2 podem ser comparados diretamente. Por quê? Quando a gente olhar para a reação de dissociação dessas substâncias, olha só, o iodeto de prata, ele se dissocia liberando uma prata mais iodeto. Sulfato de cálcio libera cálcio 2+, mais sulfato 2-. O sulfeto de cobre 2 libera cobre 2+, e sulfeto. Apesar da carga dos íons serem diferentes, os coeficientes estequiométricos em todas essas reações aqui, de 1 para 1 para 1. Isso significa que quando a gente for achar a solubilidade a partir do KPS, a equação que a gente vai usar é a mesma. Então, quando a estequiometria dessas reações forem iguais, a gente pode comparar diretamente os KPS para dizer quem é mais solúvel, quem é menos solúvel. Então, entre essas três substâncias aqui, sulfeto de cobre, que possui o menor KPS, é a substância mais insolúvel, de menor solubilidade, enquanto que o sulfato de cálcio apresenta maior solubilidade. Tá? Outros casos aqui em que a gente pode comparar direto: iodato de estrôncio, sulfato de prata e iodeto de chumbo 2. Quando a gente fizer a reação de dissociação dessas substâncias, o iodato de estrôncio ele vai se dissociar liberando estrôncio, cátions estrôncio, mais 2 iodatos. O sulfato de prata vai liberar 2 cátions prata mais um sulfato. E o iodeto de chumbo 2 vai liberar um cátion chumbo 2+, mais 2 íons iodeto, 2 ânions iodeto, tá certo? Então percebam que a estequiometria vai ser 1 para 1 para 2 ou 1 para 2 para 1. Desde que a quantidade de íons envolvidos ali seja a mesma, a equação para determinar a solubilidade dessas substâncias vai ser a mesma, e com isso a gente pode comparar os KPS diretamente. Então, dentre essas três substâncias aqui, a que possui a menor solubilidade é aquela que tem o menor KPS, que é o iodeto de chumbo 2, é a mais insolúvel, a de menor solubilidade, enquanto que o sulfato de prata é a mais solúvel dessas três. E entre sulfato de prata e sulfato de cálcio? Aí não sei, a gente precisa fazer aquelas relações para chegar na solubilidade diretamente e poder comparar os dois, tá? Então, resumindo, não comparem diretamente KPS de substâncias diferentes, a não ser que a estequiometria de dissociação dessas substâncias sejam iguais. Se a estequiometria for igual, se as estequiometrias forem iguais, a fórmula da solubilidade a partir do KPS vai ser a mesma, então os KPS são diretamente comparáveis, tá? Quando não for, a gente precisa chegar na solubilidade para depois poder dizer quem é mais solúvel, quem é menos solúvel. Beleza? Maravilha, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Como de praxe aqui no último slide, eu deixo algumas dicas de referências bibliográficas. Os 2 primeiros livros estão disponíveis ali na biblioteca virtual. Para acessar a biblioteca virtual é só entrar no Swap, links importantes, Biblioteca Virtual Pearson. Então, tanto Química Ciência Central quanto Química Geral Fundamentos estão disponíveis lá.
o terceiro livro, Princípios de Química do Atkins. Infelizmente não está disponível online, mas eu convido vocês a darem uma olhada na biblioteca assim que for possível, porque ele é um livro muito legal, muito completo. Tá certo, gente? Eu agradeço a atenção de vocês. Quem precisar conversar comigo porque está com dúvida ou está com problema de nota, me manda uma mensagem ali via Moodle ou um e-mail que a gente se acerta, tá bom? Um grande abraço, cuidem-se e tchau!